Hello, people! Tudo bem com vocês? Nós recebemos uma amiga aqui em casa e fomos apresentar para ela os mais lindos pontos turísticos de Londres. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Okay, let's go. Começamos nosso tour descendo na estação de London Bridge, que a poucos minutos já podemos ter a vista da maravilhosa Tower Bridge. Atravessamos a Hayes Gallery, que era um antigo depósito portuário da capital britânica. Ele foi reformado na década de 1980 e transformado em um interessante local repleto de lojas, cafés e restaurantes. E aqui já temos a vista para City of London, ou simplesmente The City, que é uma pequena área dentro de Londres conhecida como Square Mile, que representa o núcleo histórico e financeiro da cidade. Além de ser um centro financeiro global, com sede de muitas instituições financeiras e bancárias, a área também possui uma rica herança histórica, com pontos turísticos como a St. Paul Cathedral e a Tower of London. Este é o HMS Belfast, um navio-museu ancorado no rio Tâmisa. Ele é um cruzador leve da Marinha Real Britânica que serviu durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. E hoje ele é uma atração turística, oferecendo aos visitantes uma visão sobre a vida a bordo de um navio de guerra e a história naval do Reino Unido. E aqui já conseguimos ver a Tower Bridge, que na minha opinião é a atração mais linda e imponente de Londres. Ela foi inaugurada em 1894 e é conhecida por seu design neogótico e suas duas torres altas, conectadas por passarelas e um tabuleiro basculante. A estrutura é uma combinação de ponte suspensa e basculante, permitindo a passagem de grandes embarcações. Além de ser um ponto de travessia importante, a Tower Bridge é uma atração turística, com uma exposição que permite aos visitantes explorar sua história e apreciar vistas panorâmicas de Londres a partir das passarelas superiores. Os valores dos tickets para subir na Tower Bridge variam em torno de 14 libras para adultos e em torno de 7 libras para crianças. Crianças menores de 5 anos geralmente têm entrada gratuita. É sempre uma boa ideia verificar o site oficial da Tower Bridge ou canais de venda de ingressos para informações atualizadas e possíveis descontos. Agora eu vou dar uma dica para quem quiser ter uma vista diferente da Tower Bridge, ter uma visão dela de baixo. Você vai passar por essa entrada aqui e seguir em frente. Logo em frente você verá essa entrada, uma placa escrito Shed Thames. Você vai subir e descer as escadas. E você terá uma vista linda e diferente da Tower Bridge. E o mais importante, com poucas pessoas por ali. Aproveite para tirar várias fotos e registrar o momento. Agora a gente atravessou a ponte e a gente tem essa visão maravilhosa. E a gente também pode conferir alguns detalhes da Tower Bridge.
E dessa vez nós nos programamos para ver a abertura da Tower Bridge. Os horários de abertura variam de acordo com o tráfego de embarcações e são planejados com antecedência. A programação é publicada no site oficial da Tower Bridge, geralmente com 1 mês de antecedência. A ponte pode ser aberta a qualquer hora do dia ou da noite, conforme necessário para permitir a passagem de navios. A abertura da ponte geralmente dura cerca de 10 a 15 minutos. A frequência das aberturas podem variar, mas é comum que a ponte se abra várias vezes por semana, dependendo do tráfego de navios e eventos especiais. Para você que deseja assistir a ponte se abrindo, é recomendável verificar a programação no site oficial ou através de serviços de informações turísticas de Londres. No segundo dia de passeio, fomos ver a London Eye. Ela foi inaugurada no ano 2000. Com 135 metros de altura, ela foi durante alguns anos a roda gigante mais alta do mundo, proporcionando vistas panorâmicas de Londres e seus arredores. Ela possui 32 cápsulas de observação, cada uma representando um dos bairros de Londres, mas numeradas de 1 a 33. As cabines são totalmente fechadas, climatizadas e oferecem vistas de 360 graus. Cada cápsula pode acomodar até 25 pessoas. E a rotação completa leva cerca de 30 minutos. E o valor dos ingressos podem variar de acordo com a experiência que você quer ter. E lembre-se de comprar os ingressos online com antecedência para evitar filas. E claro que não podia faltar a visita ao ponto mais icônico de Londres, o Big Ben e a Casa do Parlamento. Big Ben refere-se originalmente ao grande sino dentro da Elizabeth Tower, que é a torre do relógio situada no extremo norte do Palácio de Westminster. No entanto, o nome é frequentemente usado para se referir tanto ao sino quanto à torre em si. A Elizabeth Tower tem 96 metros de altura e o relógio, instalado em 1859, é um dos maiores e mais precisos do mundo. O sino pesa cerca de 13,7 toneladas e é famoso pelo som de suas badaladas, especialmente ao marcar as horas. A torre foi renomeada Elizabeth Tower em 2012, em homenagem ao jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. Anteriormente era conhecida simplesmente como Clock Tower. E o Palácio de Westminster, além de ser um importante marco histórico e arquitetônico, é o centro da vida política do Reino Unido. É aqui que os membros do parlamento se reúnem para debater e legislar. Atravessamos o St. James Park para chegar até o Buckingham Palace. Buckingham Palace é a residência oficial da monarquia britânica em Londres e um dos edifícios mais reconhecíveis do mundo. Além de ser a residência oficial da família real, é também um local de trabalho e um importante centro de eventos e cerimônias de Estado. E a troca da guarda também é uma das atrações turísticas mais populares aqui. Hoje não estava acontecendo a troca da guarda. Elas geralmente acontecem nas segundas, quartas, sextas e domingos, às 11 horas da manhã. O nosso passeio e o nosso vídeo se encerra aqui e eu espero que você tenha gostado de acompanhar todo esse nosso passeio por Londres. Se você gostou, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.